Oi gente, me chamo Lucas, tenho 40 anos e sou da cidade de Astolfo Dutra, Minas Gerais. A história que eu vou contar para vocês aconteceu com meu avô nos anos 50. Eu sempre gostei de história dos antigos. E meu avô, que já não está mais entre nós, me contava muitos relatos que ele vivenciou. Mas esse relato em questão é um dos que mais mexiam comigo. Meu avô morava em um pequeno sítio na zona rural, região de Astolfo Dutra. Nessa época, meu avô era solteiro e sempre quando tinha baile, ele ia a cavalo. Meu avô andava pelas estradas à noite e levava consigo um lampião para clarear a estrada. Meu avô era muito festeiro e ia para todos os bailes que tinham. Em uma certa ocasião, em um desses bailes, ele conheceu a minha avó e logo começaram a namorar. O meu avô se chamava Francisco e minha avó, que também já não está entre nós, se chamava Maria Helena. Então meu avô já tinha ido à casa dos pais dela para pedir sua mão em namoro. Do sítio em que meu avô morava até o sítio dos pais da minha avó, no caso meus bisavós, dava coisa assim de uns 5 quilômetros mais ou menos. E o meu avô ia todos os dias na casa dela, pois gostava muito dela. Não faltava nenhum só dia. Em uma ocasião, na quaresma, meu avô estava se arrumando para ir até a casa de minha avó. E ele logo foi repreendido pelos seus pais, no caso meus bisavós, que disse para ele não ir dessa vez, pois era quaresma. E na quaresma era muito perigoso andar à noite pelas estradas. Meu avô então, enrolando os meus bisavós, deu um jeitinho de ir, sem que eles percebessem e desobedecendo-os. Chegando lá, ele foi ficando, e as horas foram passando. Quando ele percebeu, já era bem tarde, já devia passar das 10 horas da noite. E aí ele despediu da minha avó, montou no cavalo e veio embora, já com medo de chegar em casa e tomar uma rela de seus pais. Quando ele vinha pelo meio do caminho, ele começou a escutar uma cantoria e uma falação. Ele continuou andando, quando de repente lá ao longe ele avistou umas luzes e o que parecia ser pessoas caminhando, todas vestidas de branco. Então ele resolveu sair da estrada e se esconder entre uns arbustos, até que aquela coisa passasse e ele pudesse ver o que era aquilo. Quando aquilo começou a passar, ele viu que eram pessoas com vestes brancas e capuz. Aquelas pessoas estavam falando coisas que ele não entendia, em tons de lamento. Foi então quando ele reparou que aquelas pessoas não estavam andando e sim flutuando. Foi quando ele começou a ficar com muito medo daquilo. E ele percebeu que aquilo não era desse mundo. Ele também percebeu que aquelas velas que estavam nas mãos daquelas criaturas tinham formato de ossos. De repente, uma daquelas criaturas parou, se virou e veio em direção ao arbusto que o meu avô estava. A noite estava de lua cheia, bem clara. E quando aquela criatura se aproximou do meu avô e olhou para ele face a face, fazendo um ruído muito estranho, ele pôde perceber que a cara daquela criatura era uma caveira. E nisso ele gritou: "Crê em Deus Pai." E nisso ele chamou seu cavalo na roseta e despencou estrada fora.
aquela coisa veio atrás, perseguindo, e quanto mais ele corria com seu cavalo, mais aquela coisa se aproximava. Então, quando a coisa apertou, ele se pôs a rezar um Pai Nosso, pedindo a Deus e a Nossa Senhora que o livrasse daquela situação. E terminando de rezar com muita fé, ele olhou para trás e aquilo já havia sumido. E essa foi a vez que o meu avô viu a procissão das almas. E ele nunca mais se pôs a andar pelas estradas à noite durante o período da quaresma. Meu avô sempre me contava essa história, e era de arrepiar. Ele sempre me dizia que mereceu aquela situação por ter abusado da quaresma, pois a quaresma é uma época de se respeitar e de orar. Bom, esse foi o meu relato, gente. Obrigado por terem me ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.